Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. No clipe que preparei na última semana e também divulguei nas redes sociais, eu tratei sobre os caminhos para a conquista de uma nova posição ou emprego. Visto que hoje temos no Brasil cerca de 12 milhões de desempregados. Uma situação crítica, difícil, principalmente para aqueles profissionais que já estão no mercado há 3, a 6, a 9, a 12 meses e alguns até há 3 anos, sem a perspectiva de uma recolocação. Nesse ambiente, floresce um tipo de empresa de recolocação que pode ser considerada como uma pseudo-empresa, visto que ela se aproveita da carência, ela se aproveita da vulnerabilidade, ela se aproveita da fraqueza do profissional demitido que perde o chão. E diante da falta de perspectiva, é muito fácil de ser enganado. É muito fácil de ser enganado por esses pseudos consultores. Eu chamo a sua atenção com uma espécie de alerta, porque tenho visto pessoas pagarem um alto preço quando contratam algumas dessas empresas. E você pode perguntar, por que você, Gutenberg, quer fazer esta denúncia? Por uma razão muito simples. Eu acho que o profissional brasileiro carece de proteção, até porque muitas vezes ele não tem conhecimento sobre aquilo que ele precisa fazer no momento pós-demissão. Eu, particularmente, tenho nos meus escritórios, na minha biblioteca particular, mais de 350 livros, talvez 380 livros que tratam sobre o assunto. E são raros aqueles profissionais que verdadeiramente leem ou que pesquisam antes de contratar os serviços de uma dessas empresas de recolocação, que eu denomino de pseudo-empresa. Para lhe demonstrar esta minha franqueza e também mostrar para você a necessidade do seu preparo, eu vou mencionar aqui alguns livros para a sua leitura, como por exemplo, Fui Demitido e Agora a Demissão Não é o Fim, Outplacement e a Arte da Recolocação, Guia de Sobrevivência Corporativa, um outro famosíssimo, What Color is Your Parachute, do consultor norte-americano Richard Nelson Bowles, que foi um pastor protestante da Igreja Metodista, que, ao perder o seu emprego, não sabia o que fazer. Ele começou a pesquisar na década de 60 e foi capaz de produzir um dos melhores livros sobre como procurar um trabalho. Job Smarts, para aquelas pessoas que são mais jovens. O trabalho que nós nascemos para fazê-lo em inglês. Faça aquilo que você é. E especificamente agora, um livro que lhe trata sobre The Hidden Jobs, ou aquelas posições, ou trabalhos que não são divulgados comumente na internet, nem em qualquer outro canal de comunicação. Por que este último livro? Porque algumas dessas empresas picaretas, pseudo-empresa ou pseudas empresas, elas estão abordando os profissionais do Brasil, no caso aqui específico em São Paulo, dizendo que elas têm contratos confidenciais com empresas e que elas só trabalham com essas hidden positions. Esta é uma mentira, é uma falsidade, isso é um estelionato, porque nenhuma empresa faz um contrato de confidencialidade a não ser com as empresas de hunting. Portanto, se você receber um chamado e for a um escritório de uma dessas empresas, tenha cuidado, porque você está entrando dentro de uma arapuca, você vai perder o seu dinheiro e essa empresa não vai fazer absolutamente nada para você. E digo mais, se você for abordado por um consultor de uma empresa de recolocação, que diz que vai procurar uma empresa para você, saiba de antemão
que você está diante do estelionatário e você deve levá-lo para a imprensa ou você deve denunciá-lo no PROCON. Ele está mentindo, porque não é a decisão dele lhe contratar. A decisão é da empresa. Recentemente, eu tenho aqui os documentos. 2 dos executivos assistidos pela Gutenberg Consultores foram abordados por uma dessas empresas situadas aqui na Avenida Paulista. E eles disseram que empresas de recolocação, como a Gutenberg Consultores e citou outras, não fazem absolutamente nada pelo recolocado. Somente a empresa dele faz. Primeiro, isso é um blefe, é uma mentira. Porque nós trabalhamos cerca de 40 a 80 horas como executivo num processo de transição. Fora as horas que gastamos com palestras, com seminários, para poder atualizar o executivo. Além disso, oferecemos condições para que ele se sinta como se estivesse no seu próprio escritório trabalhando. Elas estão blefando, elas estão querendo tomar o seu dinheiro. Não acredite nelas. E vou dar uma dica. Comumente elas ligam para você no final da tarde ou logo na primeira hora pela manhã, dizendo que tem uma posição redanchada que ela quer lhe oferecer, mas você tem de pagar inicialmente 10 mil reais e depois, se você for recolocado, você terá de pagar o equivalente a um novo salário do executivo. Não perca os seus 10 mil reais iniciais. Não perca o seu salário, o seu primeiro salário, até porque você não vai ter um emprego, porque elas não vão te arranjar emprego. Elas estão blefando. Por isso, eu quero lhe fazer algumas recomendações. Primeiro, antes de você ir ouvir o que essas empresas têm para lhe dizer, consulte o site do PROCON. 2, peça referências de pessoas que fizeram o trabalho com essas empresas, que tiveram sucesso ou que não tiveram sucesso. Terceiro, muito cuidado para que essas pessoas não sejam pessoas ligadas a esses profissionais e que, portanto, vão falar bem. Em quarto lugar, leia sobre como buscar um novo trabalho no mercado. Não vá para o mercado sem um preparo. Uma outra coisa importante, veja também o nível do consultor que vai lhe atender. Por exemplo, essas 2 cartas dessa empresa especificamente situada aqui em São Paulo, ela tem aproximadamente 10 linhas. Cada uma dessas cartas, você vai encontrar pelo menos 40 erros de português. Ora, se esse consultor é incapaz de escrever uma carta de 10 linhas sem erros, o que é que ele vai fazer com o seu material publicitário? O seu currículo? A sua carta de apresentação? As suas referências? Um consultor que escreve desta maneira, primeiro, ele não pensa bem. Segundo, ele não pensa bem. Terceiro, ele não escreve bem. E em quarto lugar, ele vai tornar a sua mente ainda mais escura. Por quê? Porque ele é o ignorante. Ele não estuda. E o consultor, para ser um bom consultor, ele precisa ser um estudante. Ele precisa estudar diariamente. Ele precisa ter um arsenal de livros para consultas, para estudo, para reflexão. Ele tem que ser um sujeito extremamente preparado. Ele tem que ser um elemento maduro, experiente. Ele precisa ter bom senso. Ele precisa respeitar a individualidade de seus clientes. E, sobretudo, ele precisa ser um profissional ético. E quando um consultor de uma empresa age como esses aqui, você está diante de um picareta. Você está diante de um pseudo-consultor que mancha a nossa reputação. Como consultor de outplacement e um dos pioneiros nesta área, eu me recuso a ficar calado diante desses consultores. Eu vou falar contra. Para poder lhe proteger.
Não que eu seja o salvador da pátria, mas eu acho que a pior coisa que um consultor pode fazer por você é lhe enganar, é mentir, é fingir. Portanto, prepare-se para um processo de transição de carreira. Estude, leia, pesquise, reflita, pense e tenha muito cuidado com esses consultores picaretas. Mas também você precisa ter cuidado, e aqui eu chamo a atenção dos vice-presidentes, dos diretores e gerentes de recursos humanos, que muitas vezes, inconscientemente e sem conhecimento, contratam empresas de consultoria que fazem simultaneamente a recolocação de um executivo e também fazem a seleção de um executivo. Esse é um processo, é uma conduta antiética. O consultor não pode fazer recrutamento e seleção e outplacement. Você pode me perguntar por quê? Por uma razão muito simples. Ele vai receber desta empresa que está exigindo profissionais e ela vai receber de quem ela está fazendo processo de outplacement. E muitas vezes ela vai apresentar para a sua empresa o consultor ou o executivo que ela está fazendo, assessorando em seu processo de outplacement. Cuidado com essas empresas. Nos Estados Unidos, dá cadeia para esses consultores. Existe um instituto chamado Better Business Bureau, que não permite que um consultor haja dessa maneira. Eu falo assim, para alertá-lo, porque eu sei o quanto custa um executivo ficar desempregado 3 meses, 6 meses, 1 ano, e também ser explorado por um pseudo-consultor. Portanto, este é um clipe de alerta, para que você não seja seduzido e enganado por pseudas empresas de recolocação e também pseudos consultores, porque muitas vezes esses caras, esses consultores são consultores de apostilas. Eles não sabem nada, eles sabem menos do que você. Eu agora quero convidá-lo para que você visite o site da Gutenberg Consultores. E você veja o nosso arsenal de conhecimento, artigos publicados, entrevistas, depoimentos, minuto de sabedoria, moral da história, entre tantos e tantos outros trabalhos que são produzidos para beneficiar você e a sua carreira. Se você tiver interesse, me manda um e-mail para macedo@gutenberg.com.br e eu lhe prometo que eu responderei em menos de 24 horas. Quero agradecer a você pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!